Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos chegando para mais uma aula, né? Desta quarta-feira. Hoje, dia 29 de setembro do ano 2021, né? 29 de setembro do ano 2021, finalizando mais um mês. E a gente vai prosseguindo, né? Quero agradecer aí a presença de vocês, né? Os alunos que vão estar assistindo gravado essa aula, tá? E já adiantando, né, pessoal? Hoje nós vamos fazer uma revisão. Por quê? Porque amanhã vocês têm uma avaliação, tá? Primeira avaliação de vocês. Acredito que posteriormente as próximas avaliações vai ser já com o professor Giovanni, tá? Então quero agradecer vocês que sempre estão com a gente, né? Tirando dúvida, perguntando, né? Relacionado aí à disciplina. E a gente, claro, né? Passando aí os novos conteúdos que a gente já deixou aí programado para vocês no plano de curso, tá? Muito obrigado mesmo, vocês que se dispõem, né? A gente sabe que muitos estão trabalhando, assistem posteriormente, fazem as atividades, depois entram, né, tirando dúvidas. Isso é importante, tá bom? Quero agradecer vocês. Então, hoje a nossa aula nada mais é do que uma revisão, tá? E agradeço aí muito mesmo vocês que sempre estão aí com a gente, tirando dúvidas, né? E é claro, né, pessoal, sempre participando da nossa aula de análise das demonstrações contábeis, tá ok? Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa tela, né? A primeira aula, então a gente vai começar falando sobre as finalidades das demonstrações contábeis, como já é de costume. Esse conteúdo, pessoal, eu já passei para vocês, tá? Então, isso aqui nada mais é do que recordar, beleza? Então, vamos lá. Só vou fechar a câmera aqui para ficar melhor, pessoal, para não travar, tá? Se travar qualquer coisa, vocês podem estar me avisando, tá bom? Isso aí é questão mesmo de tecnologia, né? Às vezes tem essas questões aí que acaba travando, né? Por causa às vezes, tanto do computador, da internet e assim por diante, tá? Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho da finalidade das demonstrações contábeis. Qual que é a finalidade? Isso é importante vocês saberem, tá? Então a gente traz aí de um modo geral, né, que essas demonstrações contábeis, também conhecidas como financeiras, elas servem para quê? Para fins de atendimento, né, a uma entidade, ou seja, os seus usuários também, tá? Então a gente vai apresentar de uma forma mais analítica para vocês, de acordo com as normas regulamentares, tá? Ou regulamentadoras que a gente fala sobre os órgãos normativos, tá? Então, basicamente, pessoal, segundo o IBRACON, tá? Na NPC 27, as demonstrações contábeis, elas são a representação monetária estruturada, principalmente do que a gente quer, da posição patrimonial e financeira em determinada data, tá? Ou um determinado tempo das transações que vão ser realizadas durante aí o ano pela entidade, ou seja, pela organização, pela empresa, tá? Então, essa demonstração contábil, pessoal, quando a gente fala de demonstração, o objetivo dela, geral, que a gente pode dizer, é fornecer informações sobre essa posição, né? Que a gente tanto quer, tanto patrimonial e financeiro. Qual que é a posição de um tempo X da empresa tal, tá? Ela cresceu, ela diminuiu, regrediu, né? Estabilizou. Então, é necessário que a gente tenha o quê? O resultado em si, né? Se forem úteis ou não, tá? Aquela adequação, aquela formalização, as tomadas de decisões. Então, as demonstrações contábeis, a gente fala que mostra os resultados de gerenciamento, tá? Então, essas informações, juntamente com outras, principalmente as notas explicativas, elas vêm auxiliar os usuários, tá? Isso é importante. Teve uma aula que eu mostrei aí as demonstrações no real, tá? Com os resultados que a empresa obteve de um ano para o outro. É claro que até o final aí da disciplina, vocês vão ver, basicamente, aí conteúdo relacionado à parte prática, né? Ou seja, do real, como que funciona essa questão da análise, tá? Quais são os conjuntos, pessoal? Qual que é o conjunto completo que a gente analisa, né? Balanço DRE, da LPA, tá? Que pode ser substituído pela DMPL, tá? Que nada mais é do que a demonstração das mutações de patrimônio líquido, que refere só às contas do patrimônio líquido. O DFC, que é a demonstração do fluxo de caixa, médio direto e indireto, DVA, que é o valor adicionado, né, demonstração do valor adicionado, e as notas explicativas. Mas o que a gente vai trabalhar mais? Em cima do balanço e da DRE em relação às análises, tá? Vocês vão ver posteriormente nos a lei 6.404, pessoal, as demonstrações de cada exercício, elas vão ser publicadas posteriormente. Então, nós temos aí a questão do parágrafo, tá?
Então, vai ser indicada basicamente correspondente às demonstrações do exercício anterior, tá? Então, a gente tem aí o balanço patrimonial, tá, pessoal? Que vai compreender os bens e direitos e demais aplicações. E, basicamente, o passivo vai compreender a origem de recursos, tá? Então, não se esqueça, pessoal, não se esqueça que o ativo, ele corresponde aos bens e direitos da empresa, ou seja, as aplicações de recursos. Já o passivo vai compreender as origens de recursos. Vai ser, basicamente, representado pelas obrigações com terceiros. Como eu falo para vocês, isso aqui a gente já viu, a gente só está revendo nessa aula, porque amanhã vocês vão estar fazendo aí a primeira avaliação, tá? E o patrimônio líquido? O patrimônio líquido vai corresponder o quê? Os recursos próprios da entidade, tá? E como que eu sei o valor do patrimônio líquido? Nada mais é a diferença, né? Corresponde à diferença positiva entre o valor ativo e o valor do passivo, tá? Então, quando o valor do passivo ele for maior do que o ativo, o resultado ele é conhecido também como passivo a descoberto, ou seja, você não tem um valor, né, que foi aplicado para basicamente você quitar com as suas obrigações. Então, ativo menos passivo menor, né? Se o ativo for menor do que o passivo, a gente tem um chamado passivo descoberto, tá? Temos a questão aí da expressão patrimônio líquido, que deve ser substituída por passivo a descoberto, tá? Então, basicamente, tem essa questão. Sempre o ativo ele vai ser maior. Ele tem, né, essa probabilidade de ser maior, sempre, tá? Existe, né, essas questões do ativo ser menor, pessoal, em algumas ocasiões, tá? Aí é quando a empresa está endividada, e aí a gente fala que ela está quase praticamente em falência, tá? Bom, então lá no artigo 187 dessa lei 6.404, pessoal, institui a DRE, tá? Então a gente tem o balanço, tem a DRE. Qual que é o objetivo principal da DRE? Apresentar de forma vertical, resumido, o resultado apurado em relação ao conjunto das operações num determinado período. Normalmente de 12 meses que a gente fala, tá? Então, de acordo com a legislação, as empresas elas deverão aí basicamente publicar a DRE. É claro que para as empresas privadas elas não têm obrigatoriedade de colocar em exposição das suas demonstrações. E isso são para as empresas de capital aberto. São aquelas empresas que têm aí ações na bolsa de valores, tá, pessoal? Então, o que vai compor a DRE? Receita bruta dos vendas e serviços, a receita líquida de vendas e serviços, despesas com vendas, tanto financeiras, operacionais, administrativas, e aí nós vamos ter basicamente o lucro ou prejuízo operacional. Após isso, nós vamos ter o resultado do exercício para a gente compor o imposto, né, de imposto de renda e a contribuição social. E lá no final, por último, nós vamos ter o lucro ou prejuízo do exercício. É onde eu tenho minhas receitas, tirando as despesas, e basicamente eu tenho a finalização com lucro ou prejuízo, tá? Bom, dentro dessas demonstrações financeiras, pessoal, ou contábeis, né, temos a transcrição do balanço e da DRE. Então, essas duas demonstrações, elas sempre trabalham junto. Então, após ter efetuado todos os lançamentos de encerramento do exercício, no livro diário devem ser transcritos também para o balanço patrimonial. O balanço, pessoal, ele sempre é atualizado uma vez por ano, tá? Finalizou lá 31 de dezembro. Eu vou atualizar ele até ali o final de março, tá? Onde eu faço toda a comparação das receitas menos despesas, que aí eu vou compor, né, o meu lucro ou prejuízo lá no balanço, tá? Isso aí a gente vai demonstrar aí posteriormente para você, já foi falado, a gente vai demonstrar nessa revisão, tá? No caso da SA, como eu falei para vocês, pessoal, além do balanço patrimonial e DRE, existe a necessidade de publicar, conforme essa lei, a DMPL, a DOAR e o DFC. E também nós temos a DVA, que é a demonstração do valor adicionado, e as notas explicativas, tá? Então, pessoal, dentro desse contexto, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, ela estabeleceu algumas regras e normas contábeis para essas companhias abertas, tá? Então, como eu mostrei para vocês na nossa aula passada, vocês podem estar aí acessando qualquer site de empresa de capital aberto, tá? E verificar essas questões das demonstrações financeiras. Quem sabe, futuramente, você pode ser um investidor, tá? Temos aqui os tipos de empresas e suas obrigações. Então, eu passei para vocês aí só para vocês verem, né? Quais tipos de demonstrações é obrigatório tanto para microempresa como para SA. Então, através desse quadro aqui, basicamente, vocês observaram o que é obrigatório e o que é facultativo, tá? Então, nós temos aí o balanço, DRE, né? Para as microempresas, empresa de pequeno porte, é obrigatório balanço patrimonial, DRE e notas explicativas. As demais são facultativas, tá? Para SA, de capital aberto, então,
Somente é facultativo a DLPA, que pode ser substituída pela DMPL, tá ok? Bom, basicamente, pessoal, essa foi a primeira aula que a gente postou aí para vocês sobre a finalidade das demonstrações contábeis, ou seja, é mostrar a posição da empresa, como que a empresa está, né? Tá boa das pernas ou tá ruim, tá quase entrando em falência, tá devendo muito, então é necessário a gente ter essa análise, né? Justamente com essas demonstrações expostas. Tranquilo? Beleza, pessoal? Alguma pergunta? Não? Então vamos lá então para aula 2, tá? Lembrando que hoje nada mais é do que uma revisão, tá? Então amanhã vocês têm prova, então a gente está fazendo aí uma revisão, basicamente para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então a prova vai ser baseado nesse conteúdo aí que a gente está passando aí na aula de hoje. Então hoje nada mais é do que uma revisão, vocês podem ver que é um pouco mais rápido, né? Nessa aula 2, pessoal, a gente vai falar um pouquinho da estrutura das demonstrações contábeis, que é o balanço. Então, a gente vai falar um pouquinho mais detalhado, tá? Pessoal, só um minutinho. Então, pessoal, dentro aí do contexto, a gente vai estar falando agora do balanço, né? Vamos estar falando um pouquinho aí mais detalhado para vocês, tá? Então, lembrando, né? Tudo que eu estou passando aqui vai ser cobrado na prova de amanhã, tá? Lembrando que a prova é objetiva. Vão ser 20 questões e a pontuação máxima é de 5 pontos, tá? Bom, então qual que é o objetivo dessa aula? A gente entender um pouquinho sobre a parte do balanço, tá? Eu já falei uma vez. Então o balanço ele vai representar o quê? A parte do patrimônio. Então quando a gente pergunta para alguém qual que é o seu patrimônio, às vezes a gente fala só os bens, né? Eu tenho uma moto, um carro, uma casa, né? Isso, pessoal, não é o seu patrimônio. Seu patrimônio envolve também dois elementos principais, que são os bens e, né, além dos bens, os direitos e obrigações, tá? Então, tudo que a gente fala, né, do balanço patrimonial, ela se torna uma demonstração contábil, é a principal demonstração contábil, que vai refletir ali, de uma maneira geral, a posição financeira em determinado momento, tá? É como se tirássemos uma foto da empresa e víssemos se de uma só vez todos os bens que ela tem, os valores a receber e os valores a pagar. Então, envolve aí a questão dos bens, direitos e obrigações. Tranquilo? E o ativo, o que o ativo compreende? Tá? Então, no balanço, vocês vão ver sempre o ativo, vão ver sempre o passivo, patrimônio líquido. O ativo vai compreender o quê? Os bens e direitos. Não se esqueça, tá, pessoal? Tem uma pergunta, tem uma questão relacionada a isso. O que o ativo compreende? Bens e direitos, tá? Capaz de gerar benefícios econômicos futuros, tá? E o passivo? Vai ser aquelas origens de recursos, pessoal. Então, quando se fala em passivo, nada mais é do que passivo circulante e não circulante, ele vai representar as obrigações com terceiros, tá? Então, são os empréstimos, ali a questão das contas a pagar com terceiros, tá? Então, são as origens. E o patrimônio líquido são os recursos próprios da entidade. Então, são aqueles valores que estão acumulados que a empresa pode utilizar, basicamente não vai ficar devendo para ninguém, tá? Entre aspas, né? Por quê? Porque esse patrimônio líquido nada mais é do que os sócios. Então, se você gasta, você não vai ficar devendo para terceiros, para banco, para outra pessoa, tá? Então, basicamente, existe essa diferença. No passivo é para recurso de terceiro, eu fico devendo, e no patrimônio líquido, basicamente, são os recursos próprios que eu tenho, tá? Então, balanço patrimonial, não se esqueça, a estrutura é assim: ativo, bens e direitos, passivo, obrigações com terceiros e patrimônio líquido. Quais são as contas que compõem o ativo? Nós temos o ativo circulante. Então, você vai encontrar disponibilidades. O que é disponibilidades? Então, a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Disponibilidade, pessoal, nada mais é do que o caixa, é o dinheiro em caixa mesmo, lá na empresa, bancos, tá? Entre outras contas. Então, nós temos aí a questão do caixa banco, que entra nas disponibilidades, tá? Então, quando você ouvir falar de disponibilidade, vai envolver ali algumas outras subcontas, caixa, banco, tá? Estoque de mercadorias, principalmente para revenda, né? Créditos, despesa do exercício seguinte. Então, são as contas, né? O grupo de contas que basicamente compõem o ativo. E o ativo não circulante são aquelas contas, e lembrando, pessoal, que o ativo circulante nada mais é do que dentro do exercício social, ou seja, 12 meses, menor que 365 dias. Então, essas contas estão ali alocadas, basicamente, com aqueles lançamentos que ocorreram, né, e vão ocorrer aí com menos de 365 dias. A gente fala do ativo circulante, do exercício social.
Ativo não circulante, acima de 12 meses, tá? Que são aqueles realizáveis a longo prazo, investimentos, imobilizário, intangível, que fazem a composição, basicamente, aí dos bens e direitos da empresa, tá? E no passivo? Passivo é o contrário, pessoal. Passivo circulante, ele é as obrigações. Se eu tenho bens e direitos lá, eu tenho as obrigações. Então, passivo circulante vai ser aquelas obrigações de curto prazo, menor que 365 dias. É aquelas dívidas que eu tenho que vai ser pago dentro do exercício social. Então, menos que 365 dias, tá? Ah, vou pagar lá dia 2 de janeiro do outro ano. Aí entra no passivo não circulante, que aí classifica como longo prazo, tá? Patrimônio líquido, divide-se em capital, reserva, ajuste de avaliação patrimonial, entre outros. Também são questões que eu vou cobrar de vocês na avaliação de amanhã, tá? Pessoal, o balanço ele deve conter o nome completo da empresa, né? Sem dúvida nenhuma, e data de encerramento. Quando eu encerrei? A gente sabe que o exercício, né, fiscal finaliza ali basicamente 31 de dezembro, tá? De cada ano. Então, 31 de dezembro até 11h59 da noite, ou às 23h59, finalizou a movimentação, já passa para o próximo ano. Então, através desses lançamentos até 31 de dezembro, você faz o encerramento e já elabora a sua DRE e, posteriormente, o seu balanço patrimonial, tá? Então, pessoal, segundo a lei das SAs, tá? A lei 6.404, as demonstrações de cada exercício, elas devem ser publicadas, tá? Principalmente para SAs, tá? SAs. É claro que a privada, ninguém vai ficar expondo as suas demonstrações contábeis, tá, pessoal? Quando é que eu utilizo as minhas demonstrações contábeis para terceiros? É quando eu vou pegar empréstimo, tá? Então, o banco ele vai pedir balanço, DRE, pode ser que surja aí a questão da necessidade de notas explicativas, mas são as duas demonstrações principais que o banco solicita, tá? Então, o balanço patrimonial, bem como todas as demonstrações financeiras, serão apresentadas em duas colunas, exercício atual e o exercício anterior. É através daí que a gente faz a análise, tá? Dentro desse contexto, pessoal, o balanço ele é uma ferramenta muito importante. Então, vocês estão fazendo, a maioria de vocês estão fazendo economia, mas em algum momento lá na empresa vocês vão pegar um balanço. Então, não deixe de compreender o que representa o balanço patrimonial, tá? Então, vai representar essa questão, né? Como que está composto os bens, direitos e obrigações da empresa. Você pega o balanço, tá? Então, o balanço vai evidenciar qualitativa, que a gente fala, né? A cada conta e quantitativamente, ou seja, valores, a posição patrimonial e financeira de um determinado período. Por isso que é importante, né? A gente observar. No começo, a gente sabe que é um pouco difícil quando a gente está aprendendo, mas posteriormente, quando vocês finalizarem economia, forem trabalhar numa empresa, vocês vão ver como que é magnífico, né? A gente olhar aquilo ali e entender. Então, a próxima aula, né, amanhã vocês vão ter prova, na próxima quarta-feira a gente começa já em análise. Então, a gente vai começar a analisar o balanço. Como que eu faço a leitura para ver se a empresa está endividada ou não? É na próxima aula que a gente vai ver essa questão, tá? Então, aqui a gente colocou um demonstrativo, um quadro, né, do que a gente já falou anteriormente. Então, isso aqui é a composição, basicamente, do balanço patrimonial, tá? Vocês vão ver balanços muito maiores, pessoal, mas isso aqui é só o resumo para vocês verem a questão das contas que a gente falou, tá? O ativo circulante, então não se esqueça, tá? Ele deve ser realizado até 12 meses após a data do balanço, então é representado pelas disponibilidades financeiras, né, que aí envolve bens e direitos, entre outros, tá? Então, a gente vai ter aí, por exemplo, uma empresa encerrar seu exercício social em 31 de dezembro, tá? Deverá classificar no ativo circulante todos os valores realizados até 31 de dezembro de 2013, tá, pessoal? Então, é importante a gente observar isso. Como eu falei para vocês, exemplo do ativo circulante, sempre vai ter caixa, banco, aplicações financeiras, entre outros, tá? Então, é importante vocês observarem qual o tipo de conta que eu vou utilizar, né? É claro que aqui na economia, né, no curso de análise, a gente faz algo mais sintético, mais resumido para vocês, só para vocês entenderem por quê. O que vocês vão fazer com o balanço DRE? Vocês não vão fazer débito e crédito, vocês vão analisar, vocês vão fazer análise. Por isso que a gente passa para vocês a análise, né, das demonstrações contábeis que a gente está passando. O circulante é representado aí pelos ativos tangíveis, intangíveis e financeiros, tá? E o ativo circulante é composto pelo subgrupo, realizado a longo prazo, investimentos, tá? Basicamente o que a gente já comentou anteriormente, imobilizado e intangível. Então, faça uma leitura, isso aqui a gente já falou um pouquinho, não deixe de ler a questão dos slides, tá, pessoal? Então, leia, faça uma leitura prévia, né, desse conteúdo, é bem bacana, coloquei bem resumido para vocês entenderem de uma forma geral, não é tão complicado assim, mas é necessário fazer uma leitura posteriormente, tá?
No passivo circulante, pessoal, repetindo, tá? É representado pelas obrigações. Quando se fala passivo, são obrigações. Não esqueça disso, tá? Então, quando fala passivo circulante, inclusive financiamento para aquisição de bens e direitos, né, do ativo circulante, cujo vencimento vai ocorrer no exercício seguinte. Então, o passivo não circulante, ele é representado pelas obrigações da empresa, tá? Ou seja, a longo prazo. Então, vai ocorrer após o término do exercício seguinte, tá ok? Lembre-se disso. Passivo circulante, curto prazo. Passivo não circulante, longo prazo. Por quê? Porque vai ocorrer, né, cujo vencimento vai ocorrer após o término do exercício seguinte. Patrimônio líquido nada mais é, né, a melhor parte da empresa, pessoal. Por quê? Porque ali vai ter os recursos próprios, tá? Então, recurso, lembre assim, ó, patrimônio líquido, recursos próprios. Então, nós vamos ter aí capital social, que vai discriminar aí a questão das contribuições ou espécies do montante que você investiu inicialmente na empresa, tá? Aumenta esse valor. Reservas de capital, que são os ganhos representados aí pela contribuição ao capital da empresa, tá? Temos a questão dos ajustes de avaliação patrimonial, são aquelas correções que a gente deve fazer com os valores que está lá no balanço. Um exemplo, de um veículo, eu tenho uma máquina, um equipamento, um veículo, eu vou fazer uma revisão, um ajuste, vou arrumar ele, vou reformar, eu tenho que fazer um ajuste de avaliação patrimonial. Então, tudo isso está dentro da conta ajuste de avaliação patrimonial, tá? Temos reserva de lucro, são os ganhos representados aí pelos lucros contábeis, tá? Que são reconhecidos lá na DRE. Ações em tesouraria, que são ações da companhia que foram adquiridos pela própria sociedade, tá? E aí vem os prejuízos acumulados, que vai representar nada mais do que o resultado negativo. Se fosse lucros acumulados, aí representaria o saldo positivo no período, tá ok? Então, de uma forma geral, a gente resumiu só para vocês entenderem a composição do balanço patrimonial. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Não? Então tá, vamos lá para a nossa aula 3. Então, só para vocês terem ideia, esse é um resumo, tá, pessoal? Por isso que a gente está indo um pouquinho mais acelerado, tá? Mas se tiver dúvida, vocês podem estar nos perguntando, tá bom? Então, vamos passar aqui algumas decisões, né, relacionadas ao balanço patrimonial, pessoal. Isso é muito importante a gente compreender, tá? Então, dentro aí dessas questões que a gente fala, existe, né, a relação balanço e a decisão que eu vou tomar, tá, para a empresa. Então, a contabilidade nada mais é do que um sistema de informações, para quê? Para decisões futuramente. Então, o uso dessas demonstrações, a gente facilita o que a gente vai decidir, tá? Se vai abrir uma empresa, se vai fechar uma empresa, se vai investir em outro setor, isso é primordial, tá? Então, avaliar relatórios financeiros, pessoal, de uma companhia é a prática mais importante dentro dessa análise que a gente fala fundamentalista, tá? O que eu falo para vocês futuros economistas, é um curso muito bom, vocês vão ver. E existem alunos que falam, o que eu vou fazer? Né? Vou me informar, o que eu vou fazer? Pessoal, existe muitas coisas, tá? Por quê? Porque às vezes a empresa ela precisa de um economista, ela precisa de um administrador, ela precisa de um contador, mas o economista sempre vai estar presente também no âmbito aí empresarial, tá? Então, pessoal, nesse sentido, talvez o mais demonstrativos que a gente fala essencial para estimar o valor de uma empresa é o balanço, tá? Então, é considerado aí pela contabilidade como principal demonstração financeira. Por quê? Porque se vocês viram naquele quadro, tem algumas demonstração que é facultativa para as empresas, mas é obrigatório balanço e DRE, tá? Juntamente com as notas explicativas, tá? Então, aqui, ó, eu passei essa figura, média de endividamento das empresas brasileiras. Então, através daqui a gente consegue observar, né? Lá em 73, ó, muitos anos, né, pessoal? Então, já tem o quê? Quase 50 anos, né, que foi feita uma análise. Então, basicamente, de 73 a 83, nós tivemos aí quase 10 anos, né, ou pode ser 10 anos, o aumento de endividamento das empresas. Depois, houve uma redução em 11 anos, ó. Então, o pico de endividamento, houve uma redução. De 94, né, vamos colocar aqui 96, houve uma estabilização, depois houve um aumento até 2002. Tivemos uma queda, né, não tão acentuada, aí tivemos uma queda mais acentuada, e aqui foi para normalização até 2007. Então, através disso aqui, a gente tem o quê? Uma verificação sobre o endividamento das empresas. É através da análise que a gente vai fazer junto com vocês, tá? Então, pessoal, situação financeira, né? Aí entra a questão do ativo circulante e o passivo circulante apenas, tá? Porque nós temos dois passivos, não circulante, né? Tem o passivo circulante e não circulante, o ativo também, ativo circulante e não circulante.
Então, relaciona-se dessa parte de situação financeira os ativos e passivos circulantes de curto prazo, tá? Então, o ativo circulante maior que passivo circulante é uma garantia de pagamento das obrigações. Ele até pergunta, garantia de pagamento das obrigações? Sim, né? Basicamente sim, tem essa composição de se pagar, tá? E no real, se você não colocar as informações corretas, pessoal, aí no real, basicamente, se tem uma distorção. Mas, quando o ativo circulante, tem essa questão da garantia de pagamento das obrigações, que a gente vai ver o CCL, tá? Tem a questão dos prazos de fluxo de caixa, reforço de caixa, que aí entra capital de giro, tá? E o que é o capital de giro? São aqueles recursos aplicados em ativos circulantes, transformando-se constantemente dentro do ciclo operacional da empresa. O capital de giro, pessoal, nada mais é do que aquele valor que você, quando for abrir uma empresa, você tem que já colocar anotado o valor que você tem em caixa. Por quê? Porque até você, vamos dizer assim, ter uma clientela, demora um pouco. Até o pessoal conhecer seu serviço, né? A conhecer os seus produtos, sua empresa, você não vai ter lucro. Então, você tem que ter o capital de giro, você tem aquele recurso para que você aí, em 6 meses, 1 ano, você não feche sua empresa, tá? Então, o capital de giro fica girando dentro da empresa, tá? Por quê? Porque existe essa questão do reflexo da contabilidade. Eu tenho dinheiro para me manter certo tempo. Não é fácil, tá? Quando você abre uma empresa aí que você não tem muito conhecimento, não é fácil, mas é como aquilo que a gente fala, né? No início tudo é difícil, mas depois melhora. Mas através das decisões que você toma, através também das análises. Não esquecer disso, tá? Então aqui, como eu falei para vocês, dentro dessas decisões nós temos os recursos do ativo circulante. Então, as principais contas são essas, tá? Como a gente já falou dentro aí de uma aula, né, de um tópico de uma aula, sobre a questão dos ativos com liquidez menor que o período de 1 ano, tá? Ativo circulante. Então, o caixa equivalente de caixa representa o quê? Seria aqueles recursos mais imediatos disponíveis, tá? Então, vai se tratar de todos aqueles recursos que estão no caixa da empresa e também aquelas aplicações financeiras com liquidez imediata. Quando se fala liquidez imediata, pessoal, é aquele bem que eu tenho que eu posso transformar numa maior rapidez em dinheiro. Um exemplo, estoque. Eu tenho um estoque, tá lá. Você colocou um preço X, né? R$ 100. Só que você vê que tá difícil, né? Você formou lá o seu preço de venda e tal. Tá difícil vender. Bom, eu vou jogar preço de custo. Vamos supor que essa mercadoria vale R$ 50, metade do preço que você está vendendo. Você joga R$ 50, você vai ver que você vai ter um elemento principal aí que vai te auxiliar nas vendas, ou seja, você vai conseguir vender aquele produto porque você retirou 50%, mas você não está tendo lucro nem prejuízo, então você tem o custo. Então, nada mais é do que você trabalhar o seu produto para você fazer a questão do giro do dinheiro. Então, você tirou o produto do estoque, dependendo se for perecível, você tem perdas, né? Então, você tem que ter o quê? Tem que ter essa habilidade, tá, pessoal? É igual a gente fala de produtos perecíveis no mercado. Então, existe um certo tempo, né? Não sei se vocês já observaram, mas se vocês forem no mercado, vocês vão ver que quando está próximo à data de vencimento, né, os mercados abaixam o preço. Por quê? Porque senão vai perder, tá? Então, é primordial a gente fazer essa análise também. Mas tem gente que não tem noção e acaba tendo prejuízo porque estraga os produtos, tá? Então, aí entra a questão de atender os 3 requisitos, né, para ser essa questão de caixa equivalente de caixa, então liquidez imediata, prazo de resgate inferior a 90 dias e insignificante risco de mercado. Por quê? Porque você já está com aquele bem, então você pode já transformar nada mais do que em dinheiro, tá? Aplicações financeiras, pessoal. Então tem aí a questão dos títulos, né, renda fixas, aplicações em instituições financeiras, entre outras, que possuem um vencimento de resgate em 90 a 365 dias. Aí entra a questão do ativo circulante. Lembra que a gente falou? Ativo circulante, menos que 365 dias, tá? Ou seja, possui um vencimento de resgate menor que 365 dias, entre 90 e 365 dias, ou seja, de 3 meses a 1 ano, tá ok? Então, dentro dessa questão, essas aplicações elas são agrupadas e vão ser chamadas de aplicações financeiras. Contas a receber nada mais é do que as vendas que vocês fazem a prazo, as empresas fazem aquelas vendas, né? E aí vocês podem encontrar no balanço tanto contas a receber como clientes. Então, quando vier clientes, nada mais é do que as contas a receber, tá? Então, nada mais são do que o dinheiro devido pelos clientes. Você vendeu a prazo, você tem uma continha chamada cliente. Então, todo aquele valor você vai receber posteriormente.
tá? Então, pessoal, esse ativo é originado sempre que a empresa vai prestar um serviço ou vender uma mercadoria, tá? Essa diferença vai ajudar a entender a diferença da contabilidade entre o regime de caixa e de competência, tá? Contas a receber. Do que se trata contas a receber, né? Bom, no regime de competência, pessoal, é aquele que a empresa utiliza, né? E é possível reconhecer receitas sem que ela tenha sido ocorrido o recebimento, né? Então, a gente na contabilidade, a gente tem um regime de caixa e o regime de competência. O que é o regime de caixa? É quando eu registro o pagamento ou o recebimento, o valor, tá? Já no regime de competência, a gente fala que se você vendeu a prazo, você não recebeu, mas você tem que registrar. Independentemente se você pagou ou recebeu, você tem que registrar na contabilidade, tá? Então, pessoal, além disso, nas contas a receber, a gente tem aí uma conta redutora chamada provisão para crédito e liquidação duvidosa. Ou seja, são aquelas empresas que realmente estão aí com problemas financeiros, que não pagaram, já está lá protestada, já tem vários processos, né? E ela entra em falência, decreta falência. Então, existe esses valores de provisão, né? Por quê? Porque fica duvidosa, será que eu vou receber? Então, você coloca lá para essa empresa, né, um lançamento, provisão de crédito, liquidação duvidosa. Eu vendi a prazo, ela não vai me pagar. Eu tenho que fazer a baixa através dessa conta, tá? Então, esse valor vai representar um montante que a companhia acredita, né, que não receberá dos seus devedores. Tá? Então, se vocês verem uma continha, vai ser basicamente isso. É o tal do caloteiro, né? É o caloteiro. Eu vendi, não recebi. Então, eu tenho que ter uma continha lá para eles. Então, é uma continha mais harmoniosa, né? Provisão, né, de crédito, liquidação duvidosa, para não dizer o caloteiro, né? Então, basicamente, na contabilidade tem isso. Estoque. Estoque, pessoal. Nada mais são do que os produtos armazenados, como eu falei para vocês, tá? Que vão ser vendidos num futuro próximo. É importante saber que os estoques são um bem de posse da companhia. Comprou para revender, está lá de posse da companhia, tá ok? Despesas antecipadas, pessoal, são aquelas que são gastos, né, realizados pela companhia, que vai ter aqueles gastos, mas que ainda não refletiram em benefício para a empresa. Por exemplo, prêmio de seguro, né? Ah, eu vou pagar um seguro. Então, você pagou e você ainda não teve um benefício. Então, é o chamado despesas antecipadas. Aluguéis pagos, né? Você pagou o aluguel, mas você não utilizou os 30 dias, um exemplo. Entra como despesas antecipadas, tá? E aí tem outras despesas antecipadas também. Então serve para quê? Para algumas decisões em relação à parte do balanço. Tributos a recuperar. O que é o tributos? São aqueles tributos pagos na compra de mercadorias e que vai reduzir o imposto a recolher posteriormente, tá, pessoal? Então esses tributos eles podem ser classificados tanto no ativo circulante como não circulante. Tributos a recuperar, aquele valor que você pode pagar inicialmente na aquisição da mercadoria, na venda, se você for pagar ele, tá? Numa alíquota lá diferenciada, você pode utilizar esses créditos, tá? Então, é o chamado tributos a recuperar, tá? Então, a gente falou um pouquinho do ativo circulante. E o não circulante, pessoal, é composto pelos bens e direitos acima de um ano, tá? Como a gente já falou. Normalmente, o ativo circulante, ele é dividido em 4 grandes, né, contas, grupo de contas, que vai ser o realizável a longo prazo, investimento imobilizado e intangível. É claro que às vezes fica maçante, né, o que a gente está falando aqui, mas não esqueça, tá, pessoal? Não esqueça, a classificação é essa. Se não me engano, né, vai ter uma perguntinha sobre isso, então fique atentos, tá? Realizável a longo prazo, investimento imobilizado e o intangível, tá? O que se classifica dentro do realizável a longo prazo? Inclui a parcela não circulante de alguns ativos, tá? Então a gente tem essa questão, essa parte aí, um exemplo, né? Tributos a recuperar, despesas antecipadas, contas a receber. Além disso, também são incluídas algumas aplicações financeiras. Então, são essas contas que incluem o realizável a longo prazo. Tá? Outro componente do ativo que a gente fala, o RLP, o RLP, pessoal, é o realizável a longo prazo, tá? É o imposto de renda e contribuição social diferidos, tá? Então, essa conta ela vai surgir quando a empresa paga mais imposto do que deveria. Então, ela notou uma diferença. Eu posso criar essa continha para depois restituir, tá? Ou, basicamente, eu fazer o confronto débito e crédito e dar baixa na mesma, tá? Então, por fim, os últimos componentes relevantes são os créditos com partes relacionadas aos depósitos judiciais, tá? Investimento, o que a gente envolve, né, dentro aí da questão do balanço, as contas, né, que vai compor os investimentos. São aquela parcela de investimento, você comprou algo para investir, uma casa, barra de ouro, né, ações, vai estar tudo ali, tá, pessoal? Então é importante vocês basicamente analisar isso. Ou seja, a empresa não espera vender,
essas participações no curto prazo. Então, os exemplos mais comuns são aquelas participações em coligadas, subsidiárias e também a questão de controlados. Comprei algo, investi, vou demorar a vender. É isso que a gente classifica dentro dos investimentos, tá? Imobilizado nada mais é do que são os bens tangíveis, tá, pessoal? Então, costuma ser os bens tangíveis, ou seja, tem presença física, exemplos imóveis, máquinas, veículos, tudo aquilo que você pode pegar, tocar, né, se classifica dentro do ativo imobilizado, tá ok? Intangível são os bens intangíveis, né? Os ativos intangíveis são aqueles ativos, pessoal, que não possuem corpo, não possuem presença física, né? Mas geram benefícios, exemplos, contratos, patentes, direitos autorais, marca, né? Também software, então são chamados ativos intangíveis. Só para vocês terem ideia, então a contabilidade, ela tem uma abrangência grande. Então é importante a gente analisar, né? Analisar de uma forma geral como que se compõe isso. Então através dessa parte de classificação, tá bom? Então, pessoal, isso aqui é para vocês decorarem? Não, para vocês entenderem qual que é essa classificação. Ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível. Então, são composições do ativo. Então, cada conta representa algo que eu apliquei na empresa, tá? Por isso que é importante, como eu falei para vocês, vocês não fizeram débito e crédito, tá? Até porque vocês vão ser economistas. É para vocês analisarem, verificarem. Vocês não vão ficar fazendo isso, é coisa de contador, tá? Posso trabalhar, professor? Pode, tranquilo. Mas como a gente tem outros assuntos importantes, né? Assuntos que vai agregar valores a mais para vocês, então a gente traz aí nas nossas aulas falando sobre essas questões, tá bom? Mas se vocês tiverem curiosidade, vocês podem olhar aí na internet, vai ter vários vídeos falando do débito e crédito. O importante é vocês conhecerem a parte da conta, tá? Dentro dessa questão, nós temos o passivo. Então, a gente falou aí das aplicações de recursos, tanto de curto a longo prazo. Temos o balanço temos o passivo no balanço patrimonial, tá ok? Então, o passivo, pessoal, abriga os recursos emprestados ou aplicados por terceiros na empresa, tá? Ou seja, o passivo ele é um saldo redutor do patrimônio. Por quê? Porque pense assim comigo, tá? Quando alguém falar do ativo e passivo, quando eu falo ativo é a aplicação de recursos e o passivo é a origem, pensa no seguinte, um exemplo bem prático para vocês entenderem melhor. Você vai comprar uma bicicleta, tá? Um exemplo, você vai comprar uma bicicleta, um veículo. Vou colocar um veículo aqui, uma motocicleta ou um carro. Vamos pensar mais alto, um carro. Vou comprar um carro. Qual que é a origem do seu recurso? Se você está com o seu dinheiro em caixa, você está com dinheiro na mão, eu considero que o crédito que você vai ter, tá, vai ser o caixa. E qual que vai ser o débito? O débito é o veículo que você está fazendo a aplicação de recursos. Então, só para vocês entenderem essa noção de débito e crédito, tá? É o chamado método das partidas dobradas, é a origem do dinheiro e a aplicação que eu vou fazer. Então, nada mais é do que uma troca, né? Então, eu tenho o dinheiro em mãos, que é considerado como se fosse na empresa caixa, eu tenho dinheiro, vou comprar um veículo. Então, eu paguei à vista, dei o dinheiro. O que eu faço? Eu credito esse valor e debito o veículo. Então, eu tenho um débito e crédito, nada mais é do que a origem de recursos foi do caixa e a aplicação de recursos foi o veículo, tá? Então, dentro dessa questão do passivo, tá, ele é organizado por esses dois, de curto prazo ou longo prazo. Então, o circulante, como a gente já falou, vai compor aí a questão das dívidas e obrigações com vencimento menor que um ano, e os componentes principais, né, que a gente pode ver nas empresas, são pagamento de fornecedores, empréstimo de curto prazo e os impostos, tá? Também inclui, pessoal, algumas contas, obrigações sociais trabalhistas, aí entra FGTS, INSS, tá? Obrigações fiscais, empréstimos e financiamentos de um modo geral, tá? Então, passivo circulante é isso, curto prazo, não circulante, longo prazo, tá? Então, são as dívidas e obrigações a longo prazo. Aquele vencimento, né, maior que um ano. Então, são os exemplos aí mais comuns, para não ficar repetitivo aqui a gente falar, mas como vocês estão fazendo a revisão da aula hoje, é importante a gente passar para vocês, tá? Então, são exemplos de passivo não circulante, pessoal, aqueles valores, né, acima de um ano. Então, são aqueles com prazo de vencimento maior, né, que um ano. Então, a gente vai ter aí créditos provisionados para sócios, vamos ter aí juros e taxas contratuais, empréstimos e financiamentos a longo prazo. Então, é importante a gente analisar essa questão da diferença, tá? E o patrimônio líquido? Pessoal, é aquela conta da diferença, ativo menos passivo. Vocês podem pegar qualquer balanço, tá? Se você pegar lá o ativo,
total do ativo menos o passivo circulante e o passivo não circulante, você vai ter o valor do patrimônio líquido, tá? Então, vocês podem, se alguém tiver curiosidade, pega lá. Pode pegar na internet. Ativo menos passivo, tá? Por quê? Porque o patrimônio líquido, ele está abaixo do passivo não circulante, então ele não entra, tá? Ele só está do lado ali do passivo. Mas você pegar o ativo menos o passivo, basicamente você tem o patrimônio líquido. Nada mais é do que os recursos, né, diretamente investidos pelos sócios, tá, pessoal? Então, o patrimônio líquido ele vai compreender o valor dos recursos próprios da entidade. Então, basicamente, este item, ele vai representar a riqueza dos acionistas da empresa, tá? Aí vai entrar aquelas contas que eu falei para vocês, capital social, reserva, ações em tesouraria e alguns outros ajustes contábeis como avaliação patrimonial, tá? Ajuste de avaliação patrimonial, tá? Então, o balanço patrimonial é a forma de representar de forma qualitativa e quantitativa, não se esqueça disso. Pode cair na nossa avaliação, tá? Então, tudo que uma empresa possui. Então, ali representa qualitativa e quantitativamente, ou seja, a conta e o valor. Então, tudo que uma empresa possui, tá? Por ser organizada em blocos e classificada em blocos por liquidez, fica claro, né? Visualizar essas informações. Então, por isso, pessoal, com o balanço, é possível saber a posição patrimonial da empresa, o que eu tenho, tá? Tanto de bens, direitos e obrigações, em uma determinada época. E avaliar as necessidades operacionais e financeiras do negócio, tá? Para que serve um balanço, né? Pessoal, entender tudo as fontes de recursos, como eu expliquei para vocês agora, tá? Da onde saiu o dinheiro, né? Aí eu vou fazer um exemplo aqui, pessoal, do veículo que vocês compraram lá. Ah, eu comprei um veículo, mas não tinha dinheiro, fui lá no banco. Pessoal, qual que é o crédito? Empréstimo. Empréstimo a pagar, você contraiu uma dívida. Então, isso é a obrigação. Qual que é o débito? Veículos. Só isso, tá? Se eu tenho dinheiro na mão em caixa, é crédito caixa. Se eu tiver que ter que pegar se eu for lá no banco pegar um empréstimo para comprar esse veículo, aí é empréstimos a pagar, tá bom? Então existe essa diferença. Também determinar o desempenho da empresa, auxiliar o planejamento fiscal e tributário da empresa, estimar o valor da empresa, que através do balanço você tem esse valor, tá? Possibilitar o pagamento de dividendos e sócios acionistas e fornecer informações úteis para investidores e demais interessados, principalmente aí para quem quer investir na empresa de capital aberto, tá? Quais são as vantagens de se utilizar o balanço patrimonial, né, em uma análise? Pessoal, é identificar a situação financeira, é o que vocês vão fazer, tá? E aí, a partir daí, vocês vão ter noções sobre a qualidade dos ativos da companhia e quais são os passivos que estão afetando negativamente a empresa. Vocês vão ver, é bem bacana, os cálculos bem simplesão, aí vocês vão começar a analisar e posteriormente vocês vão fazer o relatório, tá? Então, o balanço ele permite calcular, por exemplo, porcentagem, né, de ativos que é financiado por capital próprio e de terceiros. Então, vocês vão entender essa questão. Como que eu chamo essa parte aí, né, de cálculo, né? Porcentagem do ativo financiado por capital próprio ou capital de terceiros. É chamada estrutura de capital, que a gente vai fazer uns exemplos bem bacanas, tá? Para que o investidor obtenha lucros, né, com seu projeto, é fundamental que essas fontes de recursos estejam bem alocadas, tá, pessoal? Então, se um bom projeto, à luz de uma boa análise dos futuros resultados, pode demonstrar aí a questão da captação de recursos também. Então, assim, eu tenho uma empresa, tem o balanço, tem a DRE, tem as notas explicativas. Ah, vou levar no banco para pegar um empréstimo. O banco vai me dar um empréstimo? Não. Ele vai fazer análise, que vocês vão aprender a fazer aqui. Ele vai analisar através do balanço DRE para ver se dá um empréstimo para vocês, concede um empréstimo para vocês. Então é através do balanço e a DRE, tá? Então não é igual a pessoa física. Ah, vou ver se eu te dou empréstimo. Ele vai analisar se seu nome está no SPC, Serasa, se você tem rendimentos, né? Se você não está devendo tanto. A empresa é isso. Eu pego o balanço, DRE, né? Pode ser que as notas explicativas entrem junto e eu faço essa análise para ver se você tem capacidade de me pagar posteriormente. Então a gente já tem uma análise, né? A gente consegue analisar. Será que essa pessoa, essa empresa vai conseguir me pagar? É assim que o banco faz, tá ok? Bom, qual que é a importância do balanço, pessoal? É importante para quê? Para um investidor, principalmente, né? Ou uma empresa privada, tá? Então, a análise geral vai garantir o quê? Que o investidor, o empresário, a tranquilidade, né? A tranquilidade que ele precisa para tomar aqui as melhores decisões, tá? Então, pode ser no curto ou longo prazo. Então, ele vai buscar essa questão aí do retorno para um tal de investimento. Então, através da análise, a gente vai verificar do balanço se compensa ou não pegar um empréstimo num determinado tempo, tá?
Então, desse modo, pessoal, é completamente viável afirmar que a análise do balanço patrimonial, juntamente com os demais componentes, né, ou seja, indicadores, é a peça-chave aí para os diagnósticos, prognósticos necessários para o aumento da rentabilidade da empresa. Por que que algumas empresas crescem e outras decrescem? Através da análise, tá? Tem isso também, pessoal. Tomada de decisão, tá? Através da análise, eu posso fazer a empresa crescer? Posso. Através da análise, eu posso fazer a empresa fechar as portas? Posso, tá? Então, depende da tomada de decisão. Então, a contabilidade, a gente fala, né? É uma ciência social, tá? Então, pessoal, logo quem investe em ações, através das análises, tem no balanço uma ótima fonte para ele verificar, tá? Quando seu capital é aberto, suas informações contábeis são públicas, como eu falei para vocês. Então, através dessa análise que vocês forem fazer na empresa de SA, você vai entender, né, essa parte primordial para você investir e o seu planejamento geral, né? Onde que eu vou investir? Qual tipo de empresa eu vou investir? Comprei ações, vou vender. Então, existe essa análise através, né, da utilização do balanço e principalmente da DRE, tá ok? Bom, temos aqui o capital circulante líquido, então o que a gente falou anteriormente. Então, ativo circulante menos o passivo circulante, eu tenho um resultado, ele pode ser o CCL. O que é o CCL? Capital circulante líquido, tá? Tá aqui, ó, como que eu faço? Um exemplo, ativo circulante, eu tenho R$1.000, passivo circulante, 600, sobrou 400, tá? Então, pessoal, CCL é conhecido como capital de giro próprio, chamado CGP, ou capital de giro próprio de curto prazo, tá? Então, isso aqui, se não me engano, vocês fizeram aí uma atividade relacionada a isso, tá? Ou eu só questionei aí, perguntei a parte da teoria, tá ok? Então tá aqui, ó, tá? Só para vocês verem como que compõe no balanço patrimonial, tá ok? Bom, existem algumas estratégias, pessoal, de financiamentos através do balanço. Eu verifico, né? Eu tenho aí a questão tanto do meu ativo e o passivo. Nós temos as estratégias tanto agressiva, é quando a empresa financia suas atividades sazonais e parte das necessidades permanentes de fundos, com fundos de curto prazo. Então, nada mais é do que quando eu faço, né? Resumindo isso aqui, o que quer dizer isso aqui? Quando eu pego um empréstimo a curto prazo, então eu tenho menos de um ano para quitar, tá? E eu tenho aquela estratégia de financiamento conservadora, quando eu pego um financiamento através a longo prazo, tá? Fundos de longo prazo. Então, é necessário a gente cuidar muito com isso, tá? Ah, vou pegar um empréstimo lá em 11 meses, tá? A empresa vai conseguir pagar por aquele valor? Ah, vou pegar a longo prazo. A empresa vai ser mais conservadora. É claro que a gente tem que analisar uma série, né, de elementos, um exemplo de taxa de juros, tá, pessoal? Então é necessário a gente verificar essa parte também. E também a capacidade de pagamento. Ah, vou pegar lá um empréstimo lá, vou pagar R$4.000 por mês. Tá, beleza, mas você vai conseguir pagar 4.000? Por que que você não faz aí o dobro, e de tempo e você paga 2.000? Então, aqueles 2.000 que você deveria, né, pagar, você poderia utilizar para outros fins dentro da empresa, tá? Ou deixar lá, basicamente, para o capital de giro, basicamente para a utilização posteriormente. Então, é importante a gente pensar nisso. Agressiva a curto prazo, conservadora, fundos a longo prazo, tá? Temos aqui a questão das considerações sobre o ativo fixo. Então, temos o volume de aplicação variável, máximo retorno com investimento mínimo, terceirização reduz investimentos e financiado pelo PL ou recurso de longo prazo, tá? Então, isso aqui, pessoal, nada mais é do que, né, se vocês observarem esses valores que vocês vão ver posteriormente, o que quer dizer? Investimentos, né? Então, eu tenho investimentos R$1.000, basicamente eu estou tendo aí um lucro, né? Eu estou tendo um rendimento aí bastante promissor, por isso que eu fiz bastante investimento imobilizado. Eu tenho o mesmo valor de intangível, então, dependendo do que você vai fazer a aplicação de recursos, né, não compensa você aplicar no imobilizado. Por quê? Porque o imobilizado ele não vai te trazer rendimento, não vai te trazer lá uma receita, né, um lucro, vamos supor. Então, eu posso investir um valor maior, né, no que nos demais componentes. Então, isso aqui a gente vai estar mostrando para vocês posteriormente, tá? Tá aqui, pessoal, o exemplo de tomada de decisão no balanço. Então, como eu expliquei para vocês, então, nós temos os valores, né, do balanço. Então, através disso aqui, eu posso analisar como que está a situação. Se vocês observarem lá no CCL que eu mostrei, ó, nós temos R$1.000 do ativo circulante, menos 1.200. Então, isso aqui é o chamado passivo descoberto, tá, pessoal? Então, na verdade, ele não tem o CCL,
tá? Só resumindo aqui, ó. Ativo circulante, R$ 1.000, menos o passivo circulante, 1.200, então faltou R$ 200. Então, a empresa ela não tem capacidade de quitar, num certo momento, as suas contas a curto prazo, tá? Então, basicamente, isso aqui é o que a gente vai entender. Por que isso, tá? E aí, posteriormente, a gente passou algumas perguntas, né? Para vocês entenderem, ó, qual que é o capital circulante líquido da empresa, né? A empresa vai conseguir sem problema pagar suas contas? E aí eu passei aqui, ó, já a resposta, né? Então não tem o CCL, tá? A empresa vai conseguir? Não, atrasa impostos. Então, através do balanço, vocês analisam de uma forma geral. É claro, no início, a gente olhando assim, a gente não consegue entender, mas vocês vão ver posteriormente, tá, pessoal? Passo só para vocês verem um balanço, né, patrimonial e tal, como que se compõe, tá, do que a gente fala tanto, e assim por diante, beleza? Bom, basicamente essa é a aula 3, tá, pessoal? Então, basicamente é o resumo que eu falei para vocês. Agora nós vamos falar um pouquinho da aula 4, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui a aula 4, que a gente vai falar um pouquinho aí da DRE, tá? E aí, por último, vamos falar um pouquinho da DFC, beleza? Então, vamos lá, deixa eu só aumentar aqui a tela. Então, o que é a DRE? Demonstração do resultado do exercício, tá? Isso que eu falei para vocês, nessa aula é para vocês entenderem. Professor, tá maçante, tá repetindo muito, né? Pessoal, é para vocês gravarem, é isso mesmo, tá? Por quê? Porque é uma revisão. Então, em cada aula a gente fala de cada tópico. Aqui não, eu vou falar todo que vai sempre repetir de alguma coisa que eu já tenha falado, tá? Então, a DRE é um relatório contábil elaborado aí junto com o balanço, tá? Que vai descrever todas as operações realizadas pela empresa. Então, o objetivo é o quê? Demonstrar a formação do resultado líquido. Você vai ter lucro ou prejuízo. Então, lá vai ter todas as receitas e despesas, tá? Então, é necessário observar que a demonstração do resultado do exercício é um resumo ordenado, tá, pessoal? Durante o período aí de 12 meses. Então, é apresentado de forma dedutiva, vertical, tá? Indicando o resultado, lucro ou prejuízo. Então, a elaboração da DRE, pessoal, segue a Lei 6.404/76, tá? Que daí fala lá no artigo 187 o que vai ter discriminado. Então, receita bruta de venda de serviços, aí nós vamos ter as deduções de vendas, abatimentos, impostos, receitas líquidas. Isso aqui nada mais é do que a composição, tá, pessoal? Isso aqui nada mais é do que você pegar isso aqui, né? Colocar isso aqui abaixo, ó, e ir diminuindo. Então, vocês vão ver aí, acredito que eu passei um demonstrativo sobre a DRE. Aí vamos ter o lucro operacional, vamos ter o resultado do exercício, as participações e o lucro ou prejuízo do exercício social, tá? Então, na determinação do resultado do exercício, vão ser computadas as receitas e os rendimentos. Então, tudo isso a gente tem que colocar na DRE. Então, quando o contador está fazendo os lançamentos, ele já sabe a classificação. O que é um bem, o que é um direito, né? O que é uma obrigação, o que é uma receita, o que é uma despesa, tudo isso dentro do plano de contas que ele acaba utilizando para fazer os lançamentos, tá? Então, na determinação da apuração do resultado do exercício, são computados em obediência do princípio da competência, tá, pessoal? O que isso quer dizer? Repetindo, as receitas e rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização em moeda, tá? Vendi, né, ou comprei, não paguei e não recebi, basicamente, eu tenho que fazer o lançamento na contabilidade, tá? Então, basicamente, é isso aqui, ó, beleza? Pessoal, só um minutinho, tá? Vou pegar uma água ali. Bom, aqui, ó, então nada mais é do que uma demonstração, como eu falei para vocês, pela lei ela fala, né, o que deve ter, qual que é a composição, isso aqui já é a DRE pronta, tá? Receita bruta, imposto, receita líquida, né, ou seja, eu diminuir. Então toda vez que vocês verem entre parênteses, é porque essa conta é considerada negativa, é uma conta redutória, tá?
Então, o valor positivo, negativo, e eu vou diminuindo até chegar ao lucro líquido, tá? Então, é importante lembrar que as empresas, elas são constituídas com uma finalidade, é ter o lucro, tá? Ah, vou fazer uma empresa para ter prejuízo. Nunca, não existe isso, tá? Então, a DRE é um relatório importantíssimo que vai fornecer essas informações úteis para posteriormente tomada de decisão, tá? Então, pessoal, através da DRE é possível ver sinteticamente como a empresa ela se comportou no último exercício, tá? Então, para fins de análise operacional, é um documento que vai permitir uma análise do sucesso ou não. É o que a gente vai analisar posteriormente, tá? Então, assim, para saber o que a empresa tem, a gente consulta o balanço, mas para saber como a empresa trabalha, ou seja, a sua eficiência, a gente analisa a DRE. Tá aqui, ó, tá? Um demonstrativo para vocês. Isso aqui é a apuração do resultado. Isso aqui na contabilidade a gente chama de razão ou razonete, tá? Onde a gente coloca as despesas, a gente debita as despesas, tá? E credita as receitas. Lá no fechamento, eu vou ter que debitar as receitas, porque uma vez ela está acreditada, para mim zerar tem que estar os dois valores iguais. Então, eu faço aqui nas despesas operacionais, se ela é debitada, eu tenho que creditar, jogo apenas num livro, né, num razonete, e aí eu apuro se a empresa teve lucro ou prejuízo, tá? Se as receitas forem maior que as despesas, eu tenho um lucro. Se as despesas forem maior do que as receitas, aí eu vou ter um prejuízo, tá? Esse é o modelo, tá? Mais aí acrescido de algumas contas que a gente colocou, tá? Só para vocês entenderem como que funciona a parte da DRE. E aí eu tenho lucro ou prejuízo acumulados, tá ok? Então não se repete, né? Para cada empresa os valores são diferentes. Por quê? Porque existem movimentações diferentes, mas se repete a questão que eu falei, ó, entre parênteses, é uma conta, né? Significa que é uma conta negativa, tá? Depois que eu fiz a apuração, por que eu tenho que fazer a DRE primeiro, né? Por que eu atualizo o balanço só uma vez? Por causa disso, ó, eu preciso saber se a empresa, através da DRE, ela teve lucro ou prejuízo. Aí eu faço a transferência para o patrimônio líquido, vai lá no balanço e aí a gente acaba encerrando, tá? Então, isso aqui nada mais é só para vocês revisarem, né? Receita maior que despesa, eu tenho lucro, e despesa maior que receita, eu tenho prejuízo, tá? Como ler a DRE? Pessoal, é entender cada item, o que cada item representa, o que a gente está passando aqui para vocês, tá? Então, basicamente, a primeira parte da estrutura mostra, diz respeito às, mostrada vai dizer o quê? Respeito às receitas da atividade, tá? O que teve. Depois, o custo da mercadoria vendida. É necessário a gente ter o quê? Uma dedução, né? Se eu tenho receita menos despesas, eu tenho um valor menor. E aí, conforme eu tenho uma maior quantidade de despesa, vai diminuindo o meu lucro, tá? Então, existem duas formas de análise para compreender melhor a DRE. Análise horizontal e vertical, que a gente vai começar a semana que vem. Na análise horizontal, tem como base as informações ao longo tempo, tá? De um ano para outro. Já na vertical, representa a sua totalidade. Qual que é a conta que está tendo maior representatividade? Então, a gente faz essa análise, tá? É importante entender a questão também da margem líquida, tá? Margem líquida é um dos indicadores aí de resultado que vai demonstrar o lucro líquido por item vendido, tá? Então, a margem líquida é o valor do lucro líquido dividido pelo valor das vendas. Posteriormente, a gente passa também uma fórmula para vocês, tá? Então, é uma ferramenta muito importante, tá, pessoal? Existe uma importância muito grande pela DRE, tanto no mercado contábil quanto no mercado de investimento. E através desse relatório, a gente resume aí, basicamente, os gastos que a empresa tem, né, com as despesas e os rendimentos, né, ou seja, os recebimentos através das receitas, tá? Então, a análise da DRE deve servir para identificar os altos e baixos financeiros da empresa, verificar onde os lucros se fazem maiores, tá? Então, compreende de uma forma geral os resultados negativos, vai indicar os erros, acertos e assim a tomada de decisão, tá? Dicas para analisar a DRE. O que eu tenho que ter para me fazer uma boa análise? Pessoal, verificar, né, todos os fatores gerais, levar em consideração aí da DRE, a questão do grupo de contas, tá? Então, verifique primeiro se a empresa ela tem dado lucro e quanto tempo esses dados têm se mantido. E aí, posteriormente, vocês podem verificar o que se pode alterar para melhorar o desempenho, tá? Vocês vão ver na análise que a gente vai fazer na aula, vai ser bem bacana para vocês verificarem aí no real, tá? Outro ponto importante, ser levado em consideração que a gente fala, diz respeito à variação da receita e despesas de uma empresa geral, tá? Para concluir, ao montar uma carteira de investimento, por exemplo, o investidor ele precisa seguir algumas estratégias, né? Então, mas antes dele deve apostar em análises mais profundas para que se pretende investir, tá?
Então, por isso, aprender como ler a DRE é importante a gente ter aí, né, uma forma de investir. Tranquilo? E aqui nós temos um demonstrativos, né? Então, pessoal, aqui nós temos um exemplo de análise horizontal, tá? Que posteriormente a gente vai estar fazendo, ó, receita líquida menos CMV, tá? Que é o custo da mercadoria vendida. Isso aqui vai ser bem prático, né? Na hora que a gente está ali desenvolvendo, tá? Ó, a gente coloca como 100% o primeiro ano, se fosse aqui X0, X1 e X2, e aí eu faço o crescimento, né? Faço análise se houve crescimento ou decrescimento, tá? Se a gente observar aqui, ó, houve um crescimento de 7%. Já do primeiro ano para o terceiro, houve um crescimento de 13% e assim por diante. É isso que a gente vai fazer nas nossas próximas aulas, tá ok? E aqui nós temos uma análise vertical, tá? O que é vertical? Eu tenho receita de líquidas vendas e vejo a composição de cada conta, quanto representa das minhas receitas líquidas de vendas, tá? Tanto as despesas, ó, que aí entra a questão das receitas e despesas financeiras, provisão para o imposto de renda e contribuição, e aí até chegar o lucro líquido do exercício. Tranquilo? Basicamente, então, essa é a nossa quarta aula, tá? Vamos para a última aula, para a revisão, DFC. Então, basicamente, a gente fala um pouquinho, né, resumidamente, da DFC. Então, a DFC, pessoal, nada mais é do que o demonstrativo do fluxo de caixa, tá? Então, é a gente entender a estrutura. Então, existe o método direto e indireto, né, o método direto e indireto. Então, quando a gente pensa em demonstrativo financeiro da empresa, é importante a gente ter em mente, né, esses métodos, né, como executar. E nada mais é do que a gente ter aí um demonstrativo do fluxo de caixa, tá? Então, pessoal, basicamente o demonstrativo do fluxo de caixa ele é um documento que tem uma extrema importância, porque a gente vai saber a posição sobre análise, né, financeira, né, sobre a posição financeira aí de um determinado empreendimento. Então, é por meio deles que os profissionais vão fazer a análise geral, tá? Dentro dessa questão, tá? Como eu falo para vocês, hoje é uma revisão, então a gente está passando um pouquinho mais rápido, mas vocês podem estar nos perguntando, tá? Então, por meio da DFC é possível identificar de forma mais clara, tá? Os recursos, né? Todos os recursos ali disponíveis, ou seja, no caixa, tá? Nas contas do banco, nas aplicações financeiras, de liquidez imediata, bem como avaliar os resultados dessas movimentação, tá? Dessa forma, a gente pode encontrar a origem, né? E o destino do dinheiro, tá, pessoal? Diretos da organização, como maior controle. Então, dentro dessa questão, vai permitir esses benefícios, né? Quais são os benefícios? Maior controle, gestão, transparência, localização de erros e desvio, apresentação de dados de forma mais simples, garantia de mais segurança e comparação dos dados presentes também, tá? Então, muito mais que uma ferramenta de gestão financeira, a demonstração do fluxo de caixa é obrigatória para as empresas de vários segmentos, tá? Então, a lei de número 11.638 de 2007, né, destaca sobre essa questão. Então, sociedade de capital aberto ou com patrimônio superior a 2 milhões precisa elaborar a DFC, tá? Isso acontece também com as pequenas e médias empresas, tá? De acordo com a NBC TG 1000, normas brasileiras de contabilidade, técnicas gerais, né? Que a gente pode falar teoria geral também, 1000. Então, essa norma ela vai instituir basicamente a aplicação aí da parte da auditoria governamental, que é obrigatória a confecção do demonstrativo, tá? Então, é um conjunto de relatórios que vai apresentar aí no balanço, é um conjunto, em conjunto com os outros relatórios que a gente já falou, apresentados no balanço patrimonial. Então, essas organizações, elas devem elaborar a DFC no mínimo a cada 12 meses. Mas, se a organização ela for de capital aberto, aí reduz o prazo para 3 meses, tá? Para que isso, professor? Justamente para fiscalizar e prever, né, ou prevenir possíveis fraudes e erros na contabilidade, tá? Então, dessa forma, munido de todas as informações corretas e organizadas, o gestor, administrador, o contador, o economista, ele vai estar apto a analisar de uma forma geral, tá? Também vai viabilizar a cobrança de recebimentos, permitindo maior controle do planejamento, tá? Então, por tudo isso, o DFC ele consegue sintetizar as informações da transparência, tá? Em um documento que vai fornecer os dados históricos, servindo aí para base, né? Estimativa de valores da empresa e por meio da metodologia que a gente fala do fluxo de caixa descontado, tá?
Qual que é a principal diferença entre os dois demonstrativos, DRE e DFC? É a forma como ele é registrado pela contabilidade, tá? Então, a DRE ela é registrada pelo regime de competência e o demonstrativo do fluxo de caixa pelo regime de caixa, tá? Então, pessoal, isso é primordial a gente saber, tá? Ambos, DRE e DFC, elas são elaboradas em conjunto com o balanço. Então, só para vocês terem ideia, né? Uma complementa a outra, tá? O resultado líquido apresentado aí pode representar lucro ou perdas financeiras, então, de uma maneira geral, é importante a gente verificar minuciosamente, tá? Então, tem que ser ali minuciosamente, por quê? Porque existem detalhes importantes de finanças que às vezes a gente não vê e acaba passando batido e tomando uma decisão incorreta, tá ok? Bom, podemos destacar que a DFC tem muitas vantagens e desvantagens, tá? Então, de uma forma geral, nós temos aí inúmeros benefícios, então a gente colocou alguns, né? Permite prever, planejar e controlar melhor as entradas e saídas de dinheiro, por isso que a gente utiliza o DFC. Avaliar se os recebimentos serão suficientes, né? Principalmente o recebimento ali, eles vão ser suficientes para sanar os gastos, antecipar as decisões, né? Tomada de decisões, revelar a real situação financeira da empresa, ter recursos, identificar, né, para ajustar o preço de venda, identificar as oportunidades e se o dinheiro é suficiente ou necessidade aí de um recurso, né, de terceiros, quem sabe, para quitar com as suas obrigações, tá? Então, quando se fala em finanças, pessoal, precisa entender o significado do fluxo de caixa, então entrada e saída de dinheiro, né, é o que a gente pode dizer, tá? Então, o termo se refere aos recursos que a empresa ela mantém em caixa. Então, todo recebimento e pagamento durante um determinado período, tá? Então, o fluxo de caixa vai englobar todas essas questões que a gente já falou, contas a pagar e a receber. Então, a pagar nós temos vendas à vista, recebimento de duplicadas e de aluguéis, né? Como descontos, antecipações, entre outros. Então, quando eu vendo à vista, eu recebo, já entra dinheiro no caixa. Quando eu vendo a prazo, eu tenho contas a receber, tá? Mas nesse caso, a gente só registra o recebimento do valor, tá ok? Então, como relatório financeiro, a DFC ela toma como base os dados contidos no balanço e na DRE, tá? Por isso que é importante a gente entender de uma forma geral. E para detalhar todas essas informações, é preciso a gente traçar algumas diretrizes para identificar tantas receitas e despesas. Por isso que a gente tem aí a utilização das outras demonstrações, tá? Então, para um maior controle das finanças da empresa, é preciso manter o fluxo de caixa bem estruturado, tá? E aí a gente colocou passo a passo aqui para vocês. Eu quero que vocês depois fazem uma leitura, tá? Bom, e a estrutura da DFC? Então, a gente, como já falou anteriormente, nós temos o CPC 03 que definiu o modelo padrão. Não é de qualquer jeito que a gente faz. Então, existe um modelo padrão para a elaboração do DFC. Como que é dividida a DFC? Pessoal, atividades operacionais, investimentos e de financiamentos, tá? A operacional vai entrar todas as ações relativas ao trabalho diário da rotina da empresa, tá? As atividades operacionais ela vai reunir alguns dados da DRI do balanço patrimonial, como exemplo, né, receitas, custos, despesas, pagamentos à vista, tá? Isso é importante a gente saber. Tem os investimentos, então vai ter todas as operações que vai se referir aí aos recursos de uma empresa, o que ela aplicou, tá? Que possa gerar aí benefícios futuros, como por exemplo a compra e a venda de um ativo imobilizado, como eu passei para vocês, tá? É importante a gente ver isso. E financiamento nada mais é do que, como o próprio já diz, né? São todas as iniciativas para captação de recursos. Fui pegar um empréstimo, financiamento. Então, isso entra na parte de atividade de financiamentos, tá? Então, nós temos aí os métodos, como eu falei para vocês. Tem o método direto, tá? Ele vai considerar as entradas e saídas brutas de recursos, tá? É um método mais utilizado. Então, é possível evidenciar aí a questão dos pagamentos e recebimentos. Dentro dessa questão existe, né, como eu sempre falo, pelo método direto, uma programação. Então, entra a programação de pagamentos a prazo, tá? Apenas o que entrou. Então, como a gente fala da questão aí do regime de competência, no caso do método direto, ele vai ter o quê? Só a movimentação de entrada e saída. Não vai ter essa programação como regime de competência, como eu passei para vocês, tá? Então, existe só essa pequena diferença. Ah, vai ter a programação do pagamento e recebimento, né? A prazo não, tá? Eu recebi, eu paguei, aí sim entra na parte do método direto, tá? Então, o método indireto, ele não considera, né? Já o outro método, é o chamado indireto, ele não considera e evidencia o recebimentos e pagamentos reais também, tá?
Então, pessoal, quando se fala demonstrativo de fluxo de caixa, é só a movimentação de dinheiro. O que eu paguei, o que eu recebi, entra na DFC, tá? Então, são analisadas aí de uma forma geral os valores, né? Um exemplo aí de estoque, provisionamento, contas a pagar ou a receber, por exemplo. Aqui é preciso a gente ter atenção, tá? Por quê? Porque aqui a gente lança, basicamente, aí em contas pelo regime de competência e não regime de caixa. Então, paguei, recebi, né? Vai na DFC. Se eu não recebi, se eu não paguei, aí vai para o regime de competência, tá? Então, pessoal, esse método ele inicia com lucro operacional, mas pode haver despesas e receitas que não passaram pelo caixa, tá? Um exemplo, como eu falei para vocês, sobre o ajuste do lucro líquido, tá? Que aí a gente engloba a depreciação, tá? Vocês vão ver, vai ter um exercício que eu coloquei lá, né? A depreciação somando para mim fazer esse ajuste do lucro líquido. Por quê? Porque a depreciação não se pagou e não recebeu, mas eu diminuí o meu lucro líquido. É necessário a gente fazer esse ajuste, tá ok? Então, aqui, basicamente, a gente fala sobre a questão da DFC, ela é bem simples de fazer, tá? Então, não necessariamente você vai precisar de um contador, então vocês economistas, administradores, vocês podem fazer uma DFC, ela é bem tranquila, tá? Mas, basicamente, tem que compreender o que se compõe, tá? Como fazer a DRE, a DFC, melhor dizendo, né? Primeiro passo para se fazer uma DFC, pessoal, é traçar as diretrizes, né? Organizar todas as informações, identificar todos os recursos, isso é primordial, tá? Então, para isso, pessoal, é melhor optar pela melhor metodologia, método direto ou indireto, que é claro que vocês vão utilizar posteriormente a DRE, o balanço patrimonial, tá? Traçar essas diretrizes para identificar as receitas, né, e despesas, organizar todas as informações, identificar os investimentos e financiamentos também, para se fazer uma boa DFC. E depois fazer uma análise, né, bem detalhada aí dos lançamentos. Por quê? Porque a gente tem que saber o que a gente está lançando, né, fazer uma análise. Foi feito corretamente o lançamento? Então é dessa maneira que a gente faz. Escolher a melhor metodologia para a sua DFC também, tá? E dentro dessa questão a gente tem como analisar. Então a gente faz uma análise mais geral, afinal, utilizando aí o regime de caixa, tá? Então, com isso, a empresa ela vai conseguir fazer as comparações entre os meses de ano e identificar as chamadas sazonalidades, tá? Ou seja, para saber qual que é o período, o recebimento de dinheiro é menor ou maior. Qual que é o período, né? Que eu vou receber, que eu vou basicamente pagar também, tá, pessoal? Então, a gente faz uma análise através dessa DFC, tá? Além disso, pode-se perceber quando as despesas são mais elevadas e atuar aí na parte de estratégia, tá? Outra possibilidade trazida pela análise da DFC, pessoal, é a de realização de um comparativo, tá? O que foi planejado e o que foi realizado, tá? Mas o mais importante que a gente fala na análise da DFC diz respeito ao resultado final do fluxo de caixa, que nada mais é do que essa equação, né? Receita menos despesa é igual ao fluxo de caixa, tá? Então, o balanço ele deve ser positivo, caso contrário, né, existe aí um forte indicador de que os gastos estão superando as receitas, tá? Levando aí o chamado desequilíbrio financeiro, tá ok? Então, é importante a gente verificar essa parte. Existe uma importância, né, atrás dessa análise. Por ser um instrumento que a gente fala de controle financeiro, o fluxo de caixa ele vai exigir análises periódicas, tá? Então, é iniciativa importante para quê? Vai auxiliar o gestor ali nas suas tomadas de decisão. Então, essa análise, de uma forma geral, ela deve ser por períodos. Então, a gente sempre fala, né, a cada 30 dias, que vai facilitar a parte dos registros e acompanhamento dessas receitas e despesas, tá? Em geral, as empresas elas devem apresentar o DFC anual, mas para empreendimento de capital aberto, né, na Bolsa de Valores, cai aí para o prazo de 3 meses, como falou, né, como eu falei anteriormente. Então, tá aqui, ó, né? Temos um demonstrativo de fluxo de caixa, pessoal. Então, que engloba atividades operacionais, atividade de investimento e atividades de financiamentos. Tá ok? Isso aqui, basicamente, vocês aprenderam lá em Contabilidade Geral 1, né? Como que se faz. Então, aqui a gente só faz uma análise prévia. Tá ok? E, como vimos, né? O resultado demonstrativo é a soma dos resultados líquidos, tá? Então, por outro lado, a gente fala que os investidores, eles acabam analisando criteriosamente o fluxo de caixa antes de iniciar qualquer negociação, né? Para quê? Para investimento, tá ok? Então, pessoal, é importante a gente entender, né? Hoje, às vezes, a gente não consegue entender de uma forma geral. E isso faz com que, através do DFC, eu entendendo, eu tenho uma melhor tomada de decisão, tá? Então, o documento é a garantia de que a organização desfruta de bases financeiras sólidas. Então,
não se utiliza só o balanço ADRE, mas o demonstrativo de fluxo de caixa, ele vai gerar o quê? Nada mais do que uma análise do que eu estou pagando, do que eu estou recebendo, um controle, principalmente do chamado entrada e saída de dinheiro, tá ok? Bom, pessoal, basicamente seria isso a nossa aula de hoje, um pouco rápida, né? Por quê? Basicamente é um resumo, né? Então eu fiz aí um resumo, é claro que nas nossas aulas eu demorei um pouco mais, mas aqui como é um resumo, tá? Basicamente a gente passou um pouquinho mais rápido aí para vocês, tá? E aí vocês podem estar fazendo uma leitura prévia posteriormente, tá ok? Alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Lembrando, pessoal, amanhã a prova, tá? Primeira avaliação de vocês inicia às 5 da manhã e termina às 23h59 da noite, tá? Então são 20 questões, vocês vão ter um tempo de 1 hora e 2 tentativas, tá? Qual que é a nota que eu vou considerar, né? Ou o sistema? No caso, eu decido, né? E o sistema só vai fazer o que eu coloquei lá, mas vai ser a melhor tentativa. Você fez lá, né? Que o sistema vai trazer em percentual, então ele não vai trazer em nota, percentual de acerto. Tirei 4, né? Um exemplo. Posso fazer de novo, se eu tirar 3, eu fico com a nota 4, né? Registrada? Sim, é a nota maior. Então vocês vão ter 2 tentativas. Pelo pessoal, amanhã não tem atividade por causa da avaliação, e aí na próxima semana a gente já inicia realmente aí dentro das análises contábeis, tá bom? Análise das demonstrações financeiras. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então, se não tem nenhuma pergunta, questionamento, a gente fica por aqui. Agradeço vocês, tá? Não deixe de estudar e o conteúdo cobrado na avaliação é o que eu falei na aula de hoje aí das aulas que eu postei lá para vocês, tá bom? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana, né? Um bom resto de semana. Qualquer dúvida, estamos à disposição.